Oi, gente, bom dia, tudo bem? Quase boa tarde já, né? Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia para darmos início à nossa meditação de hoje. Abra comigo em Números capítulo 26, vamos continuar a leitura que fizemos na meditação anterior a partir do versículo 39, que fala do censo que foi levantado com todos os maiores de 20 anos, o segundo censo do povo de Israel. Vamos meditar juntos, ler juntos, diz assim, versículo 39. De Sufã, a família dos Sufonitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Bela foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, que os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Sual, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, de Ilma, a família dos Imanitas, Inaitas, de Isvi, a família dos Isvita, de Bérias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Melquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azer foi Sera. São estas as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazielitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Gezer, a família dos Gerezitas, de Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, os que foram deles contados foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. Disse o Senhor a Moisés: a este se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa darás herança maior, a pequena herança menor. A cada uma em proporção ao seu número se dará a herança. Todavia, a terra se repartirá por sortes. Segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo a sorte, repartir-se-á a herança deles entre as tribos maiores e menores. São estes os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou a Arão. A mulher de Arão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. Teve ela de Arão a Arão e a Moisés e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os que foram deles contados foram 23.000, todo homem de idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança com os outros. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe e ao pé do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. A palavra de hoje é continuação da meditação que nós fizemos
da primeira parte do capítulo 26. Aqui vai falar do versículo 62 ao 65 que a segunda geração precisava de contagem, porque o juízo de Deus foi cumprido. A primeira geração de israelita havia morrido no deserto por causa da descrença, da incredulidade, por causa da não obediência. Somente Calebe e Josué foram poupados por causa de sua confiança e fidelidade de Deus, de levá-los à terra prometida. Moisés e Eleazar, também da primeira geração, eram levitas e, portanto, não foram contados, porque lhes não foi dada a herança com os outros. Essa palavra é uma palavra que fala do censo, né? Mas também vai nos falar aqui acerca de Josué e Calebe, porque eles confiaram na promessa, então eles tiveram o direito de entrar na terra prometida. Então isso nos chama a atenção, porque você só vai receber a tua promessa se você tiver fé, se você acreditar, se você confiar. Então, que a partir de hoje possamos aprender a depositar a nossa confiança em Deus, porque é através da fé. A palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquelas que nós esperamos, né? A certeza a prova daquelas que nós não vemos, mas cremos que vai acontecer. Então, que eu e você possamos acreditar que mesmo que parece que está demorando, mesmo que talvez o casamento ainda não chegou, a porta ainda não se abriu, a casa ainda não foi comprada, os sonhos ainda não se realizaram, eu ainda sinto aquela dorzinha ali, mas eu creio na cura. Pode passar o tempo que for, mas se você acreditar, se você crer nas promessas do Senhor, vai se cumprir. A palavra diz: passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, essas não passarão. Eu posso falhar com aquilo que eu digo, com as minhas palavras, eu posso voltar atrás, mas Deus não. A palavra diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, vai se cumprir. Deus havia prometido que aquele povo sairia do Egito e entraria na terra de Canaã, na terra prometida, mas eles não acreditaram. Eles passaram anos e anos no deserto e não confiaram, mas Josué e Calebe, eles confiaram, eles acreditaram e eles tiveram direito à herança, a participar da terra prometida, a entrar na terra prometida. Que eu e você possamos depositar a nossa confiança no Senhor e acreditar que vai acontecer, vai se cumprir. Amém? Que Deus venha te abençoar, me abençoar, e que o Senhor nos dê um dia abençoado no dia de hoje. Amém? Fique com Deus. Shalom, shalom.